A Estética da Fome é um texto do Glauber Rocha, cineasta brasileiro, baiano, muito atuante nos anos 60 e 70, morreu no comecinho dos anos 80. E é um texto que ele apresentou num seminário em Gênova, Itália, seminário do Terceiro Mundo. E é um texto muito pertinente, né? Não só porque ele dá as diretrizes, mais ou menos, do cinema novo, do que ele já estava fazendo, na verdade, né? No ano anterior, em 64, ele lança o Deus e o Diabo na Terra do Sol, e em 65 ele escreve esse texto, né? Ele apresenta esse texto, e não só dá conta dessa estética do cinema novo, mas de uma maneira geral, eu acredito, né? E agora pensei nesse texto porque a gente está voltando ao mapa da fome, a gente está num período muito conturbado nacional, né? E tem essas similaridades com o tempo em que o Glauber fez alguns de seus filmes e, inclusive, esse texto. E, bom, ele inclusive comenta do golpe que tinha recém acontecido, né, em abril de 64, golpe militar, civil-militar. E o Diabo na Terra do Sol, Deus e o Diabo na Terra do Sol, já fala um pouco do coronelismo, de como que a religião é usada, e acho que esse contexto do texto, né, onde o texto se insere um ano depois dessa exibição do filme, né, o filme mais ou menos é a história do Manuel, que é uma pessoa que cuida de animais, assim, ele tem uma parte desses animais e ele vai tentar uma vida nova. Ele ele devolve os animais para o dono, né, o proprietário desses animais, e esse proprietário diz que no caminho alguns animais morreram, o gado morreu, e o que morreu foi exatamente a parte que pertencia ao Manuel. Ele vê essa injustiça, né, e mata esse coronel. E aí ele volta para casa com a sua mulher, vai fugindo, encontra uma espécie de profeta, uma pessoa que é religiosa e que as pessoas seguem também, e assim o filme se dá, né? Ele tem muita influência na época do Nouvelle Vague francês, do movimento, da montagem soviética e também do neorrealismo italiano. Mas isso tudo é para falar do texto, Estética da Fome. E eu acho um texto muito legal, muito potente, porque ele fala, entre outras coisas... Bom, vamos começar pelo começo, né? Enquanto a América Latina lamenta suas misérias, o interlocutor estrangeiro cultiva o sabor dessa miséria, não como sintoma trágico, mas como apenas um dado formal no seu campo de interesse. Acho que esse começo já é muito interessante, né? Enquanto a gente sofre, né, com essa trágica fome, o estrangeiro vê apenas como um dado, né? Um dado estéril. Nem o latino comunica a sua verdadeira miséria ao homem civilizado, termos, né, que ele usou, nem o homem civilizado compreende verdadeiramente a miséria do latino. Ele diz: a gente passa fome, mas tem vergonha de passar fome, então não transmite a nossa fome, a nossa miséria. E a fome é uma das coisas mais trágicas e violentas, né,
Uma pessoa com fome é imbuída de uma urgência, né? E a fome toma conta do corpo todo. A fome só dá ela, né? Não tem outra coisa quando se tem fome. E aí ele vai criticar o cinema, né? O cinema de grandes produções, né? Já que ele também está influenciado pelo cinema realista, de aquela grande conceito, né? Uma ideia na mão, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Então, para o cinema do terceiro mundo, né? O cinema latino-americano, ele diz inclusive que o cinema novo não é só para o Brasil, é um cinema dos países do terceiro mundo. Isso é muito importante, né? Não precisa contar com essa grande produção. Para o observador europeu, são as palavras dele, né? Os processos de criação artística do mundo subdesenvolvido só o interessam na medida que satisfazem sua nostalgia do primitivismo. Então, ele diz que a América Latina continua colônia, mas só trocou o colonizador. E isso se dá através de um condicionamento, né, econômico, político, que ele fala, nos levou ao raquitismo filosófico e a uma impotência. O autor, no caso o autor de cinema, né, mas ele também fala de outras artes, se castra em exercícios formais apenas, né? E tem o sonho, essa parte eu acho engraçada, o sonho frustrado da universalização. Artistas que não despertaram do ideal estético adolescente. E, bom, aí ele vai dando um certo diagnóstico desse momento artístico, né? Ele fala que, bom, que existe a impotência, não, a esterilidade e a histeria. A esterilidade seria isso, esses artistas que não despertaram do ideal estético adolescente. E a histeria, ele diz que é um pouco mais complexo, que passa pelo um sintoma que é um certo anarquismo, que ele chama assim, né, na poesia e também na pintura. Ele também diz que uma segunda parte da histeria é uma redução política da arte, que faz má política por excesso de sectarismo. Ele critica, então, momentos da esquerda e, claro, momentos da direita, né? E o terceiro, ele diz que é a procura de uma sistematização para a arte popular. Então, esse embate com uma certa idealização, uma romantização da arte popular, né? Bom, e aí a fome latina, por isso, não é apenas um sintoma alarmante, ele diz, é o nervo da sua própria sociedade. Aí reside a trágica originalidade do cinema novo. E aí eu lembrei do Martin Scorsese, que tem um depoimento, um vídeo gravado, tem no YouTube, dele falando quando viu o filme do Glauber Rocha pela primeira vez, O Deus e o Diabo. Ele viu no MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York, e ele ficou muito impactado, e ele ainda sublinha, né? Nessa época, 65, 64, existiam filmes geniais a cada 2 ou 3 dias, e mesmo assim o filme do Glauber Rocha se destacou muito fortemente para ele, e ele disse que não sabia nada sobre o Brasil, sobre a condição política do Brasil, mas a fome, né, a miséria, era algo que era muito mais forte, né? E a violência que vinha dessa miséria era muito mais urgente, muito mais básico, né? E ele ficou muito impressionado. Ele fala que depois foi ver outros filmes, né? E que impactou muito a vida dele, o pensamento artístico.
E o Glauber também fala isso, não é só política, né? É a revolução através do cinema. E, bom, é um compromisso com a verdade. Então, ele fala inclusive também do golpe de 64, né? Ele diz o seguinte: foi a partir de abril, estamos em 65, né, muito próximo, que a tese do cinema digestivo, se ele dá esse nome, né, um cinema, diria assim, né, mais fácil de ser deglutido, né, ganhou peso no Brasil, ameaçando sistematicamente o cinema novo. E ele critica também, né, vários tipos de cinema, e ele diz o seguinte: para o europeu, nós compreendemos que essa fome que o europeu e o brasileiro, na maioria, não entende. Para o europeu, é um estranho surrealismo tropical. Para o brasileiro, é uma vergonha nacional. E aí ele diz aquilo que eu já falei no começo. O brasileiro não come, mas tem vergonha de dizer isso. Então, a fome não será curada pelos planejamentos de gabinete, e que os remendos do Technicolor não escondem, mas agravam seus tumores. Assim, somente uma cultura da fome, minando suas próprias estruturas, pode superar-se qualitativamente. A mais nobre manifestação cultural da fome é a violência. E ele diz: o comportamento exato de um faminto é a violência. Só através da violência é que se pode conscientizar o opressor. Ele diz o seguinte, vou usar as palavras dele: somente conscientizando sua possibilidade única, a violência, o colonizador pode compreender, pelo horror, a força da cultura que ele explora. Enquanto não ergue as armas, o colonizado é um escravo. Foi preciso um primeiro policial morto para o francês perceber um argelino. Então ele reforça que a fome está ligada a uma estética da violência. E, bom, o cinema novo é um fenômeno dos povos colonizados e não uma entidade privilegiada do Brasil. Onde houver o cineasta disposto a enfrentar o comercialismo, a exploração, a pornografia, aí nesse ponto ele fala da brochachada, imagina, o tecnicismo, aí haverá um germe do cinema novo. A definição é esta, e por esta definição o cinema novo se marginaliza da indústria, porque o compromisso do cinema industrial é com a mentira e com a exploração. Aí ele já dá um diagnóstico, né? Por que a gente vê o cinema novo ou o cinema do Glauber Rocha como uma coisa diferente, né? Ele já está marginalizado porque ele não fala dessa fantasia que o cinema diz, né? Que mostra, né? Ele não está comprometido com essa mentira, né? Ele diz: não é um filme, mas um conjunto de filmes em evolução que dará, por fim, ao público a consciência da sua própria existência. É possível se ver no cinema para se conscientizar. É preciso, né, se ver no cinema para se conscientizar de si mesmo, ver a própria fome do Brasil, a própria violência, o coronelismo implantado, a cultura da bala, né? E o cinema novo é um projeto que se realiza, então, na política da fome e sofre, por isso mesmo, todas as fraquezas consequentes da sua existência. Eu quis trazer esse texto porque eu acho muito interessante essa junção, né, do cinema revolucionário, o cinema que quer ser revolucionário e vivendo naquele tempo, né, de ditadura militar, 1964, aquela coisa pungente ali, muito sufocante, né? E como
através da estética da fome, é que nós assumimos nossa fraqueza, transmitimos essa fraqueza, entendemos que a fraqueza não, traz problemas, né, de distribuição, problemas de onde o cinema não é tão não fica, o cinema de Glauber Rocha, o cinema do cinema novo não fica tão popular assim quanto outros filmes se popularizam, né? E eu acho interessante, muito boa essa frase, assim, o cinema novo é um projeto que se realiza na política da fome e sofre por isso mesmo, já que nós estamos falando de fome, falamos de miséria, nós também sofremos, e incluo aí os artistas, né, em geral, nós também sofremos todas as fraquezas, consequências da existência, né? Nós temos fome, e o Brasil tem fome. Bom, então é isso esse texto que eu queria fazer. Depois ele fala também, depois da estética do sonho, acho que eu vou falar rapidamente, senão fica um final muito, né? Bom, de qualquer maneira, o final pessimista também é ótimo. Mas de qualquer maneira, em 71 ele escreve a estética do sonho. A estética do sonho ele dá uma revisão, né, da estética da violência, que ele fala que a nossa essa pobreza nunca era sentida pelos observadores coloniais, e aí ele retoma uma ideia de que é preciso olhar para a nossa raça, né? Ele usa esse termo índia e indígena e negra. E ele diz: o sonho é a única coisa que não pode ser roubado, né? O sonho é o que a gente tem, é o manifesto da nossa intimidade, né? Retoma essas ideias, né, do inimigo, o pior inimigo da arte revolucionária é a sua mediocridade. Fala de Jorge Luis Borges, Fernando Ezequiel Solanas, o cineasta argentino, e ele diz então: a ruptura com os racionalismos colonizadores é a única saída. A revolução é a anti-razão, que comunica as tensões e rebeliões do mais irracional de todos os fenômenos, que é a pobreza. Nenhuma estatística pode informar a dimensão da pobreza. A pobreza é a carga autodestrutiva máxima de cada homem e repercute psiquicamente de tal forma que esse pobre se converge num animal de duas cabeças. Uma é fatalista e submissa à razão que o explora como escravo. A outra, na medida em que o pobre não pode explicar o absurdo da sua própria pobreza, é naturalmente mística. E aí, então ele parte para essa estética do sonho. A desrazão planeja revoluções. A razão planeja repressão. Então, o irracionalismo é mais libertador e é a arma do povo oprimido. O sonho é o único direito que não se pode proibir. E ele finaliza da seguinte forma: não justifico nem explico meu sonho, porque ele nasce de uma intimidade cada vez maior com temas dos meus filmes, sentido natural da minha vida. Então, acho que esses dois textos são muito interessantes, eles são não só para a gente pensar o cinema do Glauber Rocha, e pensar o Brasil daquela época ou o Brasil de hoje, mas também para a gente sempre lembrar que existe gente passando fome e que isso é uma trágica informação, é uma informação terrível, na verdade, né? E que, bom, a gente passa por isso, né? E são os nossos
né? O povo brasileiro que passa por isso, e a gente não pode negar isso de jeito nenhum, não pode tentar esconder. A gente tem que tentar enfrentar isso e assumir isso, né? E, claro, né, tentar mudar.